brasileiro. Já botaram aqui para gravar. Nós vamos, então, dar início ao nosso terceiro simpósio ítalo-brasileiro, aqui na Universidade de Pádua, na Itália. Eu, inicialmente, quero agradecer bastante a presença de vocês, nós estamos com um simpósio, né, com um número muito bom, né, então eu fiquei muito feliz com a receptividade. É, eu vou pedir a vocês, vocês devem ter recebido as orientações, né, de 10 minutos para cada apresentação, e ao final eu vou fazer um comentário geral de todos os trabalhos aqui apresentados. O primeiro trabalho que vai ser apresentado é, deixa eu abrir aqui, é o da Ana Beatriz Lopes Barbosa, o condomínio como entidade jurídica sui generis. Então, mais uma vez, Ana Beatriz, muito obrigada pela sua apresentação, pela sua participação aqui no nosso simpósio, né? O nosso simpósio que trata dos direitos fundamentais da propriedade e novos direitos. A palavra é sua, você tem 10 minutos. Primeiramente, bom dia a todos. Principalmente aqui eu não cumprimentei no início, porque com essa questão do Zoom eu acabei só vendo 4 ou 5 carinhas, então, perdão. Bom dia a todos. Eu sou a Ana Beatriz, sou doutoranda em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Fui aluna das queridas professora Fátima e Isabela, e esse trabalho ele surgiu derivado da disciplina da professora Fátima, porque eu tenho que admitir que essa não é a minha área de pesquisa. Eu sou do direito civil, mas eu sou do direito das famílias. Só que o tema me pareceu muito interessante durante uma discussão em sala, e eu acabei tratando um pouco de pesquisar sobre uma área que não é minha. Então, desde já, eu já peço perdão por eventuais equívocos que eu possa cometer no decorrer dele. Em relação ao trabalho, como a professora bem disse, o título é o condomínio como entidade jurídica sui generis. A metodologia de pesquisa que eu usei foi a dedutiva, partindo da compreensão geral do tema para análise em específico do problema proposto. Como instrumento, foi preponderante a pesquisa legal, jurisprudencial e principalmente a doutrinária, em uma abordagem qualitativa, por conta do caráter subjetivo do estudo que eu realizei. De pronto, eu já parto. Sempre gosto de estudar quando eu vou é, realizar um determinado artigo, uma determinada pesquisa, a origem e o conceito daquele instituto, como uma forma de planificar o auditório para quem eu estou me dirigindo e para que todos possam partir do mesmo ponto. Então, quando eu resolvi tratar do condomínio, a primeira coisa que eu fiz foi analisar a origem e o conceito desse instituto. É um instituto super antigo, originado na Roma Antiga, mas que apesar de toda a sua antiguidade, toda a sua importância, ele não teve pacificado até hoje as questões doutrinárias que o envolvem. Trata-se do condomínio, e eu vou tratar especificamente do edilício. Falo de alguma forma geral das outras modalidades de condomínio, mas a minha questão principal é o condomínio edilício. O que seria o condomínio? É quando um mesmo bem pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual parte, idealmente sobre o todo. Como eu disse, a sua origem remonta à antiga Roma, onde existiam ínsulas para a população mais pobre, da comunidade romana. E essas ínsulas, onde moravam esses grupos em comunidade e com alguns espaços em comum, diferenciavam-se muito dos domos, que eram as mansões da parcela mais rica da população. Desde a época do direito romano, o condomínio ele já veio sendo regulado. O José Carlos Moreira Alves, ele fala que na era antiga, era antiga não, na era clássica, pós-clássica e até mesmo na era justiniana, do direito romano, o condomínio ele foi sendo trabalhado e foi sendo entendido como uma pluralidade de propriedades por cotas ideais. No entanto, o grande boom desse instituto, ele se deu principalmente a partir do século XIX e século XX, principalmente com a chegada das grandes populações aos centros urbanos. No Brasil não foi diferente. E ele foi sendo elencado como um dos principais elementos do direito à propriedade.
E como a gente bem sabe, na nossa Constituição, o direito à propriedade é tão importante que ele ganhou um assento constitucional. É, como eu acabei trabalhando esse tema? De Você tem início, quando a 5 minutos, tá, Isabel? eu estou cronometrando aqui, professora, tá certinho. Como eu acabei trabalhando esse tema? É, é um direito que ganhou muita relevância jurídica, como eu disse, teve assento constitucional, mas é, só um minuto que eu acabei me perdendo. Quando a gente fala do direito à propriedade, a gente acaba pensando nele de uma forma exclusiva, mas com o condomínio, essa exclusividade acaba perdendo um pouco esse sentido. Por quê? Trata-se de uma espécie de propriedade coletiva, onde todos os condôminos poderão exercer seus direitos e deveres dela derivados. No entanto, como bem disse Rosenval, o Cristiano Chaves de Farias, essa exclusividade ela não fica afastada, já que cada proprietário vai deter de forma exclusiva uma fração ideal daquele todo. Eu acabei falando por alto que no Código Civil a gente trabalha três formas de condomínio, que é o tradicional, o edilício e a multipropriedade, mas como eu bem disse, eu foquei no condomínio edilício, que é o que eu quero tratar como entidade jurídica sui generis. Ele foi tratado não só pelo Código Civil, mas também pela Lei 4591 de 64, mas que depois da promulgação do Código ele acabou ficando aplicado em caráter subsidiário. E apesar de existir um arcabouço legislativo consistente em relação ao condomínio, até hoje não foi determinada qual seria a sua natureza jurídica, o que gera ainda mais debates quando a gente trata do condomínio edilício. Como eu acabei explanando no artigo, em última análise, o que que seria a natureza jurídica? Seria categorizar o instituto dentro de uma noção do direito. É, a gente sabe que o direito, o condomínio é uma coisa que está relacionada ao direito à propriedade, em última análise, ao direito das coisas, mas a topografia não se confunde com a natureza jurídica. E por ser uma propriedade muito particular, com muitas peculiaridades, essa questão ainda se tornou mais delicada. Surgiram teorias da comunhão de bens, da sociedade imobiliária, até mesmo da personificação jurídica do condomínio edilício. Mas todas elas foram afastadas, porque não há como se falar em comunhão de bens quando cada condômino tem a sua unidade autônoma. Também não tem como se falar em sociedade porque não tem affecto societatis. E a teoria da personalização do patrimônio ela é ainda mais complicada, porque o artigo 44 do Código Civil, ele não citou nada a respeito de condomínio como pessoa jurídica. Uh, Dadas as peculiaridades do condomínio, é muito curioso porque ele precisa de uma certa autonomia para poder realizar as atividades e a consecução dos objetivos dele. E para amenizar essa questão, o CJF ele acabou publicando os enunciados 90 e 246, os enunciados 90 e 246, que admitiu a personalidade jurídica ao condomínio. A Instrução Normativa 2119 da Receita Federal Brasileira também exige que ele tenha CNPJ. Mas apesar de tudo isso, a doutrina reconhece, a doutrina não, a jurisprudência, perdão, principalmente do STJ, não reconhece a personalidade jurídica aos condomínios. Ele entende que tem que ter essas questões procedimentais para a consecução dos objetivos. Já estou terminando, professora. Mas ele não reconhece. Então, qual foi a solução que eu propus? Baseada muito na teoria do Caio Marx. Me permitem, eu vou ler um trechinho no final. Que a gente entenda o condomínio como uma entidade jurídica sui generis. Existem doutrinas em sentido contrário, que entendem que já é uma que já é uma pessoa jurídica, mas isso para mim seria contrário à lei. Então, o que que eu proponho? Que seja analisado como uma entidade jurídica sui generis, em todas as suas particularidades, e que seja um conceito que permita ao condomínio executar suas próprias atividades. Existe um projeto de lei já permitindo que seja considerado uma pessoa jurídica, mas ele ainda não foi totalmente aprovado. Então, a minha proposta é essa, e foi muito baseada na teoria do jurista Caio Mário, que, se me permitem ler, eu vou trazer um trechinho do que ele falou e encerro a minha apresentação. Caio Mário afirma que é despiciando mobilizar todos esses velhos conceitos para a caracterização do condomínio edilício. É um fenômeno econômico, jurídico e moderno.
não se compara com os institutos invocados para sua explicação, e nem deles necessita. Especialmente deve ser lembrado que, se fosse uma pessoa, o condomínio como tal seria sujeito de todas as relações jurídicas. Não é isso que se verifica. Titulares dos direitos que sobre as unidades autônomas, quer sobre as partes comuns, são os condôminos, e não uma inexistente ou fictícia pessoa jurídica. O condomínio dito edilício explica-se por si mesmo. É uma modalidade nova de condomínio resultante da conjugação orgânica e indissolúvel da propriedade exclusiva da copropriedade. Então, a minha proposta é, enquanto não houver regulação por parte do legislativo, considerarmos o condomínio edilício uma entidade jurídica sui generis e, curiosamente, parece ser esse o mesmo posicionamento da legislação italiana, que foi da onde a gente tirou as origens para criar esse instituto. Agradeço pela atenção de todos, peço perdão pela fala acelerada, mas não seria possível tratar de todos os pontos se não fosse dessa forma. Muito obrigada, Ana Beatriz. Você, como sempre, é brilhante. Eu quero agradecer demais a tua participação. Vou fazer comentários no final, né? Mas gostei muito do tema do seu artigo, né? Do seu resumo. O próximo da lista, eu não estou identificando se já está na sala, é o André da Silva Alencar. Eu acho que ele não está presente ainda. Tem um iPhone aqui, mas esse é ele. Então, eu vou para o seguinte: a próximo resumo é da Isabela Franco Guerra e Bruno Leon, Lara Fernandes. Inicialmente, já agradeço demais a parceria, a presença de vocês aqui no nosso simpósio. Se os dois forem ter a palavra, vocês podem dividir o tempo dos 10 minutos. Então, vocês já podem começar. Sim, é um grande prazer, professora Fátima, estar aqui diante de vocês nesse momento. É uma honra estar participando desse artigo com a professora Isabela, que foi minha professora desde os tempos de graduação até os tempos atuais. E, bem, nosso tema, aqui passando ao nosso trabalho, ele trata das cidades sustentáveis, né? Sob a ótica, né, ou à luz da Resolução 76.300 da Assembleia Geral da ONU, né, e da Agenda 2030. Né? Então, a gente vai abordar os desafios brasileiros diante dessas resoluções internacionais que envolvem outros estados. Né? E nesse trabalho, né, do ponto de vista técnico, né, nós empregamos o método hipotético dedutivo, né, a partir da pesquisa legislativa, com viés analítico crítico, e com base na análise de tratados internacionais de direito ambiental, né, na Constituição brasileira, que é uma Constituição evidentemente muito avançada sobre os aspectos de meio ambiente, e a legislação infraconstitucional, que também no nosso país é bastante vasta. Né, e eu espero que isso possa contribuir com os colegas italianos ou de outras nações. E essa legislação ela fornece, né, um marco legal necessário para a compreensão e o significado das cidades ambientalmente sustentáveis, né, sob um olhar jurídico sempre, evidentemente, mas a gente tratando sempre como a gente pode compreender essas cidades sustentáveis do ponto de vista ambiental, né? Sempre ambiental e no sentido de ambiental e urbanístico, evidentemente. Então, passando ao corpo do nosso trabalho, ele aborda a efetividade, né, do objetivo de desenvolvimento sustentável. Né? Como é que a gente atinge o desenvolvimento sustentável, que é um objetivo de todas as resoluções de meio ambiente e ao foco central dos tratados. A governança ambiental, desde o início, busca, né, um desenvolvimento sustentável e é o que a gente tem como ponto central, como ponto de partida. Né?
Então, aqui a gente tem um objetivo específico nas cidades sustentáveis e na necessidade de concretizar a legislação brasileira sobre as áreas de vegetação permanente. E aí é um ponto muito importante, né? As APPs, as áreas de vegetação permanente, são áreas que estão contidas geograficamente em qualquer local da federação. E desde que elas tenham características específicas, né? E devem ser respeitadas para qualquer empreendimento, para qualquer tipo de cidade que vai ser construída, né? Tem que respeitar distância de rios, tem que respeitar os aspectos técnicos trazidos pelo Código Florestal, atual Código Florestal. Esse estudo, né, ele se desenvolveu sobre o enfoque do direito ambiental, evidentemente, né, como matéria principal, com ênfase na prevalência dos direitos humanos. A gente está tratando aí de uma resolução da ONU, né, na área de direitos humanos, que reconhece o meio ambiente como um direito humano, né, que foi um status que foi trazido, foi alçado ao direito humano, o direito ambiental, de maneira mundial, né, pela resolução da ONU. Isso para salvaguardar, evidentemente, a dignidade humana, né, considerando a interconectividade das dimensões de direito, ou seja, os direitos humanos, que já eram um direito defendido, geracionalmente anterior ao direito ambiental, e o ambiental agora é abarcado, né, pelos direitos humanos, o que é uma conexão fantástica para dar importância, trazer importância, né, na governança do meio ambiente. Então, nesse contexto, né, o estudo vai propor a análise do direito ao meio ambiente limpo, saudável, sustentável, direcionado para um olhar de proteção ambiental dos espaços urbanos, como eu falei no início, sobre urbanismo, né, que concentra a maior parte da população, né, e das atividades econômicas que nós temos, né. Então, a pesquisa ela vai ser embasada sempre na agenda, né, que são os objetivos, né, para 2030, né, e com esse enfoque sempre no reconhecimento humano ao meio ambiente. E como ponto, né, de base sempre, o papel desempenhado no Brasil pelas APPs, pelas áreas de preservação permanente, né, que tem um papel de manutenção fundamental na manutenção da biodiversidade, na regulação do clima, né, no fornecimento de serviços ecossistêmicos que são essenciais a uma vida saudável, né? E nesse sentido, eu passo aqui nesse momento a palavra para a professora Isabela, que vai tratar de maneira mais específica, né, do nosso trabalho. Bom dia a todas e todos. Professora Fátima Santoro, muito obrigada pela oportunidade, né, de estarmos aqui nessa manhã, na sua pessoa. Eu também cumprimento toda a organização, né, os nossos organizadores do Iberojur, todos também que nos dão assim, assistência, né, inclusive técnica para estar aqui. Na pessoa também do querido amigo professor Otto Guilherme, eu cumprimento todos os colegas que vão estar aqui nessa manhã apresentando as suas pesquisas, e para mim uma manhã muito especial, porque vejo todos os rostos aqui de pessoas, pesquisadores que eu respeito, e tenho a alegria, então, de participar aqui de um debate de um tema tão rico, né, que traz a interdisciplinariedade. Mas mais feliz ainda, né, por essa parceria com o Bruno Leon, que é um grande pesquisador e que conhece muito direito internacional, né, com uma experiência, inclusive, de trabalho na advocacia, passando por Portugal, França, Inglaterra, e que bom que voltou para o Brasil. Então, é sempre difícil essa divisão aqui do tema, mas felizmente o Bruno já fez a apresentação, né, de todas as nossas linhas, e eu vou pontuar aqui a nossa preocupação de trazer esse referencial, né, de tratar de um tema que envolve o direito internacional, o direito constitucional, né, especificamente o direito ambiental internacional e o direito ambiental brasileiro. E dizer
que na sua base está um olhar interconectado dos direitos humanos. A gente fala de dimensões ou gerações, mas o foco ambiental permite a interconectividade, dizer que a gente está falando de qualidade de vida. E especialmente num ponto que central do trabalho, né, que é o meio ambiente nas cidades, cidades sustentáveis a partir do olhar da Agenda 2030, de não deixar ninguém para trás, ela traz referenciais, claro, do meio ambiente natural, a necessidade, por exemplo, de preservar espaços verdes, a dificuldade de efetivar uma legislação brasileira tão importante, que é de espaços protegidos, né? E ainda mais um exemplo como nas cidades brasileiras, né? O Rio de Janeiro, que tem, né, essa beleza paisagística, né, o mar e a montanha, e tanta dificuldade de preservar justamente a vegetação no entorno de rios, lagoas, encostas, topo de morro, e uma vegetação que tem uma diversidade de funções ecológicas, né? Claro, preservar a biodiversidade, preservar a vida e também a segurança, né, da população. Então, existe uma justificativa para a legislação proibir a supressão de vegetação em encostas e ao longo dos cursos d'água, e a gente verifica hoje as tragédias, né, do Brasil por uma ocupação não planejada. E aí, voltando o foco, né, para a Agenda 2030, ela coloca essa necessidade de organização, preservação dos espaços. E a correlação com a Constituição brasileira, que a Constituição estabelece um dever do poder público, e a gente ressalta o papel do poder local, né, de garantir a função social das cidades, que implica numa função socioambiental. E o marco, né, do artigo 225, que trata da questão ambiental, da sustentabilidade, nesse foco de um direito humano fundamental, cuja proteção é essencial para a sadia qualidade de vida. Então, a gente está falando, sim, de meio ambiente, do espaço em que a vida acontece, da qualidade de vida, preservação da saúde e bem-estar, e que, portanto, requer uma cooperação entre poder público, coletividade, né? Então, sociedade, tanto cidadãos, sociedade civil organizada, empresas, numa governança ambiental participativa, que requer transparência, informação e educação ambiental. Tudo isso se congrega, né, e se coloca como necessário para a gente poder efetivar uma legislação infraconstitucional no âmbito de um Estado de direito ambiental. Os desafios são muitos, estão abertos, né, e o que a gente pode, em nome dessa pesquisa, já apontar como conclusão a necessidade da esfera internacional ter um tratado que especificamente, né, diga como regra vinculante que o direito ao meio ambiente limpo, saudável e sustentável é o direito fundamental, como o Bruno colocou. A ONU reconhece já por meio de resoluções, a resolução da Assembleia Geral, mas a gente precisa ter o passo, né, de um instrumento vinculante. E no âmbito interno dos estados, como o Brasil, né, que tem a sua base constitucional nos apontando, e todo o reconhecimento doutrinário jurisprudencial de um direito fundamental, a gente conseguir efetivar, e para isso vai ser fundamental ampliar os processos de educação ambiental, os espaços de participação pública, para que a gente, de fato, possa ter uma cidade ambientalmente inclusiva, sustentável e garantir que ninguém seja deixado para trás. Então, obrigada por esse espaço, devolvo a palavra, pedindo desculpas aqui por passarmos um pouquinho do tempo. Muito obrigada, professora Isabela, Bruno, né, como sempre, trazendo pontos e temas assim, extremamente relevantes, né? Vamos deixar os comentários, né, para o final, mas amei desde o primeiro início, né, quando recebi o seu resumo, achei extremamente interessante, né, o tema a ser enfrentado. O próximo da lista é a Kelly Silva, que já inicialmente já agradeço demais, né, a sua participação aqui no nosso simpósio. O tema do trabalho da doutora Kelly é urbanização excludente, justiça social e atuação do Poder Judiciário no caso Favela Vila Autódromo. Um tema também que amei, né? Inclusive já com seu texto, seu artigo já pronto, foi excelente. A palavra é sua, você tem 10 minutos. Obrigada, professora. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpas à senhora e a todos, que o meu projeto é de
permanecer aqui até o final, mas eu estou com uma crise de coluna que está me deixando sem posição para estar sentada aqui. Eu tomei alguns remédios, mas eu vou até quando ela me permitir. Eu coloquei o cronômetro aqui, então a senhora pode ficar tranquila quanto ao tempo, que eu vou cumprir. Bom dia a todos os colegas. Professora Fátima, recebo os cumprimentos em nome do professor Filippo Viglione, da Universidade de Pádua, que nos recebe, ainda que nós estejamos alguns online, ao professor Fábio Veiga também, e à professora Francesca Benatti, todos coordenadores do evento. Muito bom rever professores do PPGD aqui, a quem, aliás, agradeço a todo o incentivo que eu recebo. Agradeço à senhora e à professora Isabela e estendo também ao professor Carlos Japiaçu e Eduardo Val todo o incentivo e apoio nessa jornada, desde o mestrado e já ao forte incentivo ao pós-doutorado, olha só. Muito bom rever colegas aqui presentes, todos recebam um cumprimento, Matheus, Patrícia, Arminda, Carlos, professor Otto também, a quem conheci em evento passado recente na Câmara dos Vereadores, muito bom rever o senhor, professor, e todos os demais colegas que vieram nesse horário algo inconstitucional para um sábado no Brasil, de 7 horas da manhã, para trocar conhecimento. Bom dia a todos. O artigo que eu me propus debruçar diz respeito a um estudo de caso, daí logo indico de forma muito rápida a metodologia qualitativa com o estudo de caso, de remoções forçadas de locais conhecidos como favelas, um termo que foi expurgado do linguajar, mas que já voltou reconhecidamente à aceitação técnica e pública, que era a favela da Vila Autódromo, uma ocupação de décadas na zona oeste do Rio de Janeiro, num local extremamente privilegiado e, por que não, cobiçado por grandes construtoras e instituições assemelhadas. Por conta da realização dos Jogos Olímpicos de 2016, o poder público resolveu, por fazer a remoção de pessoas, de moradias e comércios daquele lugar estabelecido desde a década de 60. Então, o objetivo do trabalho é analisar qual é o impacto econômico e social naquelas pessoas que moram ali, e criticar também, de uma forma detalhada e construtiva, a atuação do Poder Judiciário frente ao direito à moradia e função social da propriedade. Examinar como a desconexão entre instrumentos urbanísticos previstos no plano decenal do município do Rio de Janeiro, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável, e sua prática, como a não observância desses instrumentos, contribuiu para a violação de direitos fundamentais. A atuação judicial foi algo limitada, e pode-se dizer que ela foi algo limitada porque ela permitiu a perpetuação de um modelo de urbanização excludente que desconsiderou princípios constitucionais e a própria força de mobilização dos moradores e atingidos daquela comunidade, que, como a legislação e o próprio plano decenal, alimentam essa multiparticipação numa tomada de decisão dessa natureza. Então, para a análise de toda essa problemática, o trabalho buscou dialogar com teorias desde Henri Lefebvre até Gadamer, e o próprio Ronald Dworkin, quando ele trabalha a questão da teoria da chain novel e a necessidade de que o julgador, quando vai analisar toda a situação, toda a questão que envolva direitos individuais de uma tal magnitude, providencie a que as decisões judiciais observem. Nós sabemos, pelos nossos estudos e leituras em direito constitucional, da necessidade de manter toda uma coerência
em decisões desse JAES. Embora a professora Fátima tenha tecido algo próximo a um comentário positivo a respeito do artigo, o artigo acabou já recebendo, nesse recesso de Natal, no intervalo entre rabanadas e panetones, já recebeu muitas alterações e elas vão ser, espero, levadas a publicar adequadamente nos anais aqui do simpósio. Muito embora, neste caso, o Poder Judiciário tenha providenciado a realização de audiências públicas envolvendo o poder público, entidades de terceiro setor e todos os envolvidos para a solução, fato é que a tomada de decisões em um primeiro processo, que seria não propriamente um paradigma que foi observado nas decisões seguintes, mas o mais digamos, o mais relevante de todos e o que acabou sendo determinante para os que se seguiram, que eu vou me abster aqui de indicar por uma questão de descrição naturalmente. O primeiro acabou celebrando, o primeiro deles, que foi, no qual foi celebrado o acordo e que era derivado de uma ação de desapropriação já de muitos anos, muitas décadas, acabou através da homologação de um acordo não com tanta autonomia de vontade assim, acabou permitindo essa ofensa, ou para ser mais suave, essa inobservância aos direitos daqueles todos que era possível e desprestigiou a, 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 a manutenção in situ daquelas pessoas naquele local, de uma comunidade com moradores tão arraigados ao local e com desenvolvimento de vida, de comércio, de relações familiares e interfamiliares, relações sociais, portanto, há mais de 30 anos, desde a década de 70 até hoje, até quando aconteceu, nós já tínhamos 40 anos, já, né? Apesar de o plano diretor de 2011, então vigente, o plano diretor do município, estabelecer que as remoções das moradias, naturalmente, só poderiam ocorrer em casos extremos, como casos de risco à vida ou incompatibilidades ambientais, todas ignoradas em aparente favor a interesses imobiliários, ainda que pese pelo poder público uma justificação de um projeto de modernização no local, e que foi, em verdade, como dizer, não é maquiada, meu Deus, me escapou totalmente a palavra, substituída por disfarçada com propostas de indenizações justas, mas, em verdade, insuficientes e que deslegitimaram os interesses e a voz da comunidade. É muito óbvio que o Poder Judiciário, no caso do Rio de Janeiro, ao qual acredito que a grande maioria de nós está mais próxima, tem decisões ímpares na defesa de interesses individuais, mas parece que, nesse caso, houve um leve afastamento de todo o vetor e de todos os esforços de juízes e operadores do direito do Estado na defesa desses interesses. Professora, eu, de acordo aqui com o meu relógio, me sobram 50 minutos, 50 segundos, perdão. E eu agradeço pela atenção e eu espero que essas falas de alguns poucos minutos atraia o interesse dos colegas para a leitura do artigo, que foi feito realmente com capricho, porque eu acho que nós devemos estudar também aquilo que nos toca e, por que não, aquilo no que, às vezes, nós temos alguma parcela de participação, culpa ou tentativa de ajuda. Muito obrigada. Eu espero não ter estourado o tempo e parece que me sobram 10 segundos. Muito obrigada a todos. Eu vou tentar ficar até o final para acompanhar, professora, a participação de todos, mas eu confesso que está um pouco difícil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Keller, né? Você, como sempre, brilhante,
com um Não, tema que já discutimos, né? Falamos, tivemos a oportunidade de brevemente falar sobre, né, o seu artigo, e só tenho a agradecer e espero que você melhore, fique rápido, né, rapidamente recupere e vamos compreender, sem sombra de muito dúvida, obrigada. caso você tenha que se retirar. Muito Muito obrigada, obrigada. professora. Um O bom dia para próximo, todos. bom dia. Bom, o próximo artigo, o resumo, é da professora Maíra Viela de Almeida e do nosso aluno também, Matheus Gomes dos Santos Rocha. O tema, uma análise dos direitos fundamentais e o projeto de lei 1904 no período de 2024. Eu quero agradecer, vocês têm 10 minutos, já estou aqui marcando o cronograma, e vocês também podem, da mesma forma, dividir o tempo, como eu falei com a professora Isabela e o professor Bruno. A palavra é de vocês. Olá, bom dia a todos. Bom dia, querida professora Fátima, professora Isabela, professor Otto, Ana Beatriz, Keller. Estou muito feliz de estar aqui hoje apresentando esse trabalho tão importante aqui com o Matheus, né, que é meu orientando, um grande pesquisador. E hoje, professora Fátima, além da gente ter acordado cedo, o Matheus ainda acordou cedo para apresentar trabalho no dia do aniversário dele, que hoje é Ah, aniversário do Matheus, hoje ele fica um aninho mais velho. E está celebrando aqui em grande estilo. Mas sem me alongar muito, eu quero agradecer à professora Fátima pela brilhante organização, a professora Fátima, que é uma grande entusiasta e uma grande realizadora desses encontros. Ela é sempre muito. Eu digo que a professora Fátima é uma inspiração em muitos sentidos, mas nesse que nós estamos tratando agora é da eficiência que ela tem de organizar eventos, de juntar pessoas, né? E organizar um evento como esse de qualidade, que eu estou aprendendo muito com os trabalhos aqui que me antecederam. Então, sem me alongar muito, né? Porque temos aqui só 10 minutos e vamos falar, eu e o Matheus. Esse trabalho que nós apresentamos aqui hoje é um trabalho, né, baseado na análise do projeto de lei 1904, de 2024. Foi um projeto de lei bastante polêmico do ano passado, que tem bastante a ver com uma questão de polarização política, e o Matheus me procurou. Assim que saiu esse projeto de lei, que foi muito comentado na mídia, e me procurou muito indignado, dizendo que queria fazer alguma coisa. Eu disse, bem, Matheus, então vamos, né? Já que o mundo está tão controverso e superficial, então vamos fazer um artigo, né? Realmente analisando os dispositivos desse projeto de lei, analisando o que dizem os direitos fundamentais com relação a esse projeto de lei. Então, esse projeto de lei 1904, de 2024, ele é um projeto de lei de autoria de um deputado aqui do estado do Rio de Janeiro, que busca trazer uma penalização, nesse caso que acaba sendo bastante tabu, que é o caso do aborto, e ele traz, né, uma penalização, inclusive, para gestante vítima de estupro. De acordo com esse projeto de lei, a vítima do estupro, caso realizasse um aborto, ela teria aí uma pena muito superior, inclusive até do que o próprio agressor, da própria pessoa que tivesse praticado o estupro. Então, o que a gente propõe é uma análise partindo aí da ponderação, analisando os direitos fundamentais, buscando essa discussão da existência, né, do direito à vida, que é uma discussão que passa pela filosofia jurídica. Então, a gente traz conceitos de Heidegger, por exemplo, de existência. A gente também analisa a questão da autonomia da vontade, né? Então, até que ponto o Estado pode ou não limitar a autonomia da vontade, e uma análise tridimensional do direito também,
do Miguel Reale, né? Aquela que a gente aprende bem no iniciozinho da faculdade, para buscar compreender até fatores sociais que possam, né, de alguma forma, explicar e balizar esse projeto de lei. Então, eu já passo aqui a palavra para o Matheus, para ele dar continuidade aqui à apresentação do nosso trabalho. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado, professora Maíra, minha professora orientadora, professora Fátima e todos aqui presentes. É uma honra estar aqui presente, inclusive no dia do meu aniversário, fico muito feliz. Inclusive, é um aniversário ainda que eu tô na numerologia, porque eu faço 25 anos no dia 25 no ano 2025. Então, para mim, tá uma coisa diferente esse ano. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, nosso tema, é exatamente como a professora Maíra falou, nós temos uma análise realmente dessa diferença, dessa questão, desse confronto entre liberdade geral e autonomia privada. Porque quando a gente observa que, primeiramente, esse tema que é um, como disse a professora, também um tabu, é um tema que a gente precisa debater e entender. Quando a mulher é impedida de fazer um aborto, quando ela é violentada, ela vai sofrer, vai ser uma objetificação da mulher. Então a gente traz um pouco esse estudo do que seria realmente a autonomia da mulher, principalmente nessas situações de abuso. E a gente perpassa um pouco, né, sobre a história do Brasil, inclusive, que a gente tem as influências do colonialismo, a gente tem as influências religiosas, e por tais motivos que um tema como esse traz debates e traz necessidade de nós abordarmos sobre ele. Nós passamos muito pela ideia de quando começa a vida, junto de Heidegger, junto de John Stuart Mill, quando fala sobre a questão de autonomia e liberdade. E nossa necessidade final na verdade, nossa necessidade é de entender alguns pontos, né? Porque se a gente tem junto de Heidegger, com o conceito de Dasein, com a noção do ser no mundo, a gente consegue ter uma nova compreensão até mesmo da dignidade humana e a existência. E é isso que a gente precisa delimitar e delinear um pouco os nossos direitos fundamentais dentro da existência. E o poder do Estado. Até quando o Estado pode intervir? Qual é o limite do Estado? Então, assim, o nosso trabalho, ele... Estou só dando uma olhada no tempo, a gente tem mais um pouquinho. O nosso trabalho, ele traz essas necessidades de a gente ter esse debate e a gente entender que o projeto de lei, por colocar um peso maior na pessoa violentada do que o violentador, também acaba sendo um ato um tanto quanto inconstitucional, porque a gente não pode punir a vítima de uma forma mais severa do que o violentador. E temos que entender, né, um estudo que traz essa análise dessa proteção da autonomia individual e da dignidade como prioridade. A gente não pode pensar que as pessoas elas não vão ter as suas autonomias, elas não vão ter as suas liberdades. Apesar de ter essa balança, que a gente sabe que a liberdade não é algo generalizado, mas o que que é uma liberdade geral? Esses são um dos pontos que a gente traz no nosso artigo. E, como bem disse a professora, durante o rebuliço, né, eu fiquei bem incomodado com essa situação e eu acho que o nosso papel como pesquisador, inclusive, é esse, é a gente observar as situações fáticas e querer demonstrar, entender o direito daquilo, o que que a gente pode pensar a partir disso. Basicamente é isso que eu queria também pontuar. Eu agradeço muitíssimo pela apresentação. Nós ainda temos um minutinho, mas de qualquer maneira é mesmo para agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui presente com todos vocês. Eu aprendo muito cada vez que nós nos encontramos e é sempre uma honra estar presente junto da professora Maíra, professora Fátima, o Guilherme, o professor Otto, Isabela, as minhas amigas, quer dizer, minhas amigas do doutorado, mas eu ainda no mestrado. E é isso. Muito obrigado a todos. E é isso. Devolvo a palavra para a professora Fátima. Inicialmente, eu só tenho que primeiro te dar parabéns, né, para os seus 25 anos, no dia 25 do ano de 2025. Olha que bacana, que energia boa. E eu fico muito feliz e muito entusiasmada quando eu vejo um mestrando, né, tão participativo. O Matheus
em todos os projetos estão sempre presentes, né, professora Maíra e professora Isabela, no nosso grupo de pesquisa, escrevendo artigos, e o tema entra dentro dos novos direitos, né, das discussões desses novos direitos, extremamente pertinentes, né? Logo quando eu vi, eu fiz, nossa, esse projeto de lei realmente, né, merece que a gente pare e fale sobre ele. Então, eu agradeço muito a professora Maíra Almeida, que sempre é uma grande parceira, uma excelente pesquisadora, que eu tenho orgulho de fazer parte assim, do grupo, né, de estudo junto com ela. Eu passo, então, a Professora palavra agora. Fátima, professora Pois não, Fátima, a senhora pois me não, dá menos de 1 minuto? diga. Professora Alô? Fátima, eu gostaria de deixar registrado aqui, gravado, o meu pedido honesto e sincero de desculpas para com a professora Maíra Almeida, a quem eu cometi a indelicadeza de não citar pessoalmente nos meus agradecimentos. Professora Maíra é sempre muito gentil, muito delicada, muito atenciosa com todos os alunos do PPGD, todos os alunos da Universidade Estácio de Sá. Receba o meu agradecimento, meu respeito e muito obrigada por ouvir as minhas poucas palavras. Seja sempre feliz, professora. Muito obrigada pelo carinho sempre e, novamente, me desculpe. Eu peço desculpas perante a todos. Obrigada, professora Fátima. Super Imagina, compreensível, super obrigada, que vou até compreensível. quebrar o protocolo aqui, né, e falar, mas muito obrigada, imagina. Desculpe, E professora, me melhoras, perdoe. melhoras, né, que realmente senti dor, ainda mais na coluna, meu Sim, Deus. É horrível. muito Obrigada. obrigada pela gentileza. E super compreensível, Kelly, a gente com aquela loucura de cumprir cronograma, de rigidez de horário, e é super compreensível. Eu também aqui fiz a apresentação e não iniciei agradecendo a presidência do Impereju, do professor Fábio Almeida, Fábio Veiga, que é um grande amigo, um grande parceiro. Mas vamos então dar prosseguimento. A próxima pesquisadora é a professora doutora Raquel Delmas Leone, que já agradeço inicialmente a sua apresentação. O tema da professora Raquel é o cumprimento da função social da propriedade como critério de classificação da posse justa exercida sobre imóveis em situação de abandono. Então, fico muito feliz de vê-la aqui no nosso simpósio, professora Raquel, e a senhora tem, então, 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Olá, bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e a organização do evento, na pessoa da professora Fátima, que é uma amiga querida e parceira de muitos projetos de longa data. Fico feliz de participar desse evento, onde eu vejo que há uma integração maciça do programa de pós-graduação da Estácio. Hoje eu sou já há algum tempo professora da Pontifícia Universidade Católica, mas integro o programa de mestrado profissional de Direito Civil da PUC, mas fui professora da Estácio por 17 anos, então tenho um imenso carinho pela Estácio e é sempre bom encontrar, ainda que não contemporâneos à minha época, alunos e professores daquela instituição. Eu já adianto que vou cumprir rigorosamente o programa, porque o cronômetro está aqui, o cronograma, né? O cronômetro está aqui ativado. E a reflexão que eu proponho, né, a professora Fátima já antecipou que o tema é o cumprimento da função social como um critério de classificação da posse. Essa reflexão, ela nasce de uma situação que é um problema posto e conhecido de muitos, na verdade, todos, mas mais atento a alguns que se debruçam sobre a questão da moradia, que é o déficit habitacional, especialmente nos centros urbanos. Esse é um problema que a gente convive, não é recente, ele é historicamente reconhecido, mas ele vai se agravando na medida em que os centros urbanos eles se abarrotam e, além de abarrotados, eles acabam por promover uma intensificação da desigualdade social. E esse déficit ele acaba nos demonstrando que
quando esse confronto da propriedade, do direito de propriedade ou do proprietário com um possuidor não proprietário, ele deságua no judiciário, muitas vezes essa análise ela não tem como filtro de observação o cumprimento da função social da propriedade. Isso fica muito notório em alguns estudos brilhantes, tanto da professora Giovanna Bonilha, que publicou livro derivado da sua tese de doutorado, onde ela faz uma análise da jurisprudência muito detida, mas também alguns outros estudos, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, pela professora Mariana, capitaneados pela professora Mariana Trota, que é professora do programa de pós-graduação da UFRJ e se dedica diuturnamente sobre o tema da moradia. Então, se verifica que o judiciário acaba, no momento em que se depara com o conflito entre posse e propriedade, ou o conflito entre o possuidor e não proprietário e o proprietário, acaba analisando esse conflito por lentes clássicas da teoria possessória. E toda a discussão da função social da propriedade, ela acaba sendo periférica no uso ou no exercício da jurisdição nesses conflitos especificamente. E essa deixada de lado da função social da propriedade acaba por também incentivar ou, de certa forma, permitir que exista uma verdadeira confusão entre os conceitos de ocupação e invasão. Nós percebemos que cada dia mais o que se tem é uma utilização técnica, que não deveria acontecer, do conceito de invasão, que nos reporta a noção ou situação de esbulho, em qualquer hipótese. Então, não há uma verificação prévia de em que termos aquela posse se iniciou. E na reflexão que eu proponho, isso acontece prioritariamente porque, no momento de avaliação da legitimidade daquela posse, para se verificar, seja um pedido, ou para se analisar, seja um pedido de reintegração de posse, ou seja um pedido numa ação reivindicatória, a posse do proprietário não possuidor, ela é avaliada e classificada a partir da classificação clássica, que tem como ponto de partida uma dicotomia entre posse de boa-fé e posse de má-fé, posse justa e posse injusta, a análise da existência de justo título, deixando de lado, de certa forma, a verificação primeira de a situação de abandono daquele bem imóvel sobre o qual a ocupação se instituiu e, mais ainda, a função social que deve ser cumprida sobre o bem. Um outro fator, né, tentando ser muito breve para não ultrapassar o tempo, que acaba por desaguar nesse resultado, é o fato de que, pela Constituição Federal, ter instituído a função social da propriedade entre os direitos fundamentais, e aí, nesse caso seria um dever fundamental do proprietário, e não tratado a legislação nem constitucional nem infraconstitucional da função social do bem, o que se tem é um protagonismo do proprietário. Então, se analisa exclusivamente o cumprimento ou descumprimento da função social de forma muito abstrata, não trazendo para a situação concreta, com efetiva análise da função social, qual é a destinação social e econômica daquele bem destinado ao cumprimento da moradia. Então, muitas vezes, o que temos é um protagonismo do proprietário de forma irrestrita, de modo que a análise de cumprimento da função social que daquele bem destinado à moradia deve ter pelo possuidor, principalmente quando a utilização é associada à moradia, ela não é observada e ela não é verificada como um critério de classificação da posse. Então, em breve síntese da proposta de reflexão, o que eu trago é de que, associado aos elementos de classificação tradicional ou clássica da posse, a análise do que seria uma posse justa ou do que seria uma posse de boa-fé, alguns estudos já trazem até essa ideia, deveria passar pelo cumprimento efetivo da função social do bem pelo possuidor não proprietário. Ou seja, aqueles elementos tradicionais da existência de título ou pura e simplesmente a teoria subjetiva da posse, que é a teoria que
acaba nos norteando em relação à classificação da posse. Elas não são mais suficientes para dar conta dessa classificação da posse num sistema em que o direito civil não pode mais ser tratado como um direito civil puro. O direito civil ele deve estar permeado pelos valores constitucionais, ele deve estar atravessado pelos valores constitucionais, que dá, inclusive, ensejo ao direito civil constitucional. Então, a reflexão é justamente trazer a noção de posse justa, quando o possuidor não proprietário, apesar de não proprietário, ele, ao se ocupar e não invadir um imóvel em situação de abandono, dá ao bem cumprimento de função social, modificando essa classificação de uma visão clássica para uma visão funcionalizada. Então, aproveito para encerrar minha apresentação, agradecendo a oportunidade dada pela organização do evento, em especial pela professora Fátima, deixando essa reflexão nesse sábado, que aqui no Rio de Janeiro está um sábado de sol lindo, e cumprimentando o Matheus pelo aniversário. Muito obrigada, professora Raquel. Nossa, o seu tema é assim. Quero conversar muito com você sobre esse tema. Vamos discutir bastante, porque é necessário, é emergente, né? Realmente nós temos aí grandes espaços abandonados e tantas pessoas necessitando, né, de moradia, né? O problema habitacional no Brasil é antigo. Eu não gosto de dizer, porque a gente acaba denunciando a idade, mas eu participei da primeira da primeira comissão. Capanema, o professor Silvio Capanema me levou, da Comissão Parlamentar da Habitação em Brasília, né, na década de 90, e eu era uma recém-formada, e aquilo para mim abriu muito a minha cabeça em termos do que nós precisamos fazer, né, do compromisso como naquela época como estudante ainda, mas hoje nós como pesquisadores que nós temos que fazer sobre a nossa, os direitos fundamentais que devem ser, não tem que ter uma efetividade, e a gente sente essa falta da efetividade. Então, muito obrigada pela sua apresentação, professora. E eu passo, então, a palavra agora para a Arminda Ludmila Devezas Martins da Rocha. A, a Arminda vai falar sobre direito à memória e reparação, novas garantias fundamentais em transições democráticas, reconhecimento do genocídio dos povos originários, Guarani, Kauai, durante a ditadura militar. Mais uma vez, agradeço demais a sua participação. Arminda, você tem 10 minutos, a palavra é sua. Arminda? Será que ela caiu? Ela estava aqui na sala. Deixa eu ver. Caiu? Tá sem som, tá Não, sem está sem som. som. Acho que ela não viu que ela está sem Vocês estão som. me ouvindo? Agora sim, agora sim. Pois Estava é, sem som. estava com o microfone, mas o microfone não funcionou. Bom dia a todos, bom Bom dia, dia, professora Fátima. É um grande prazer estar aqui com você, que foi minha professora agora do doutorado. Ó, não vou esquecer de ninguém, tá? Eu gostaria também de agradecer a presença do Fábio, meu marido, que está aqui também nos assistindo, a minha amiga Elô. Eu tenho que agradecer também a Isabel, que está me assistindo, a professora Isabela Franco, que foi também minha professora do doutorado, uma professora maravilhosa. A professora Maíra, também do PPGD, que é uma professora maravilhosa que nós temos na casa. A minha amiga Márcia Portugal. O Matheus, parabéns, Matheus, que foi também meu colega semestre passado. A Patrícia foi minha colega também do doutorado, e o professor Otto. Espero que eu não tenha esquecido ninguém, gostaria de agradecer a todos, principalmente ao meu orientador, o professor Eduardo Manuel Val. E então, para começar aqui, né, o meu estudo, eu estou falando sobre o direito à memória e reparação, sobre o genocídio dos Guarani Kaiowá durante a ditadura militar brasileira. Então, colegas, é com grande privilégio, né, de eu estar aqui hoje nesse congresso para abordar um tema que eu considero não apenas relevante, mas absolutamente urgente, né, nos tempos sombrios que estamos vivendo hoje.
O meu objetivo é apresentar uma análise sobre o genocídio dos povos indígenas Guarani Kaiowá durante a ditadura militar, que aconteceu aqui no nosso país, conectando essa tragédia histórica e a importância do direito à memória, à reparação e à autodeterminação dos povos originários. A gente vive uma época, né, marcada por retrocessos democráticos. Então, no Brasil, a gente acabou de enfrentar recentemente, eu nem sabia, eu estava escrevendo uma dissertação no mestrado, e se nós tivéssemos esse golpe, né, essa tentativa de golpe, se ela não fosse uma tentativa e esse golpe tivesse sido efetivado, provavelmente eu estaria presa, porque eu escrevo sobre o que aconteceu durante a ditadura, eu escrevo muito sobre quando você não tem mais um país, um Estado democrático de direito, né? Então, provavelmente eu não estaria nem falando com vocês aqui hoje. Então, após a gente experimentar, né, tanto essa ditadura militar quanto civil nas décadas de 30 e 40 do século passado, é uma discussão que a gente precisa falar sobre a memória e reparação, que foi tão importante para a manutenção do Estado democrático de direito. Então, o meu artigo ele analisa o reconhecimento do genocídio dos povos originários brasileiros durante a ditadura militar, tendo como enfoque, né, os Guarani Kaiowá, uma das comunidades indígenas mais impactadas por políticas estatais que foram mascaradas, né, as graves violações que foram cometidas contra esses povos. Então, para a gente poder entender um pouco, né, dessa extensão desse genocídio, é necessário também mencionar o relatório Figueiredo, de 1967. Esse documento ele revelou os crimes que aconteceram, que foram os trabalhos escravos, crimes brutais, assassinatos, remoções forçadas, negligência sanitária que causou epidemia, né, nas tribos, a apropriação ilegal das terras indígenas. Então, ele expôs de forma contundente a conivência do Estado brasileiro com essas práticas genocidas. Então, graças ao governo da nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi vítima e sobrevivente da própria ditadura. A Comissão Nacional da Verdade ela foi sancionada em 2012. Então, ela teve um papel crucial, né, de investigar as violações que ocorreram, né, durante essa época trágica do nosso país, da nossa história. E a gente consegue visualizar um pouco dos crimes, das violações dos direitos humanos que foram cometidas durante a ditadura militar, incluindo os povos indígenas. Então, a comissão ela confirmou essas atrocidades. Os Guarani Kaiowá eles enfrentaram também remoções forçadas, as epidemias devastadoras, né, devido à negligência estatal, porque eles ficaram confinados em reservas muito pequenas. Então, assim, havia muita pobreza e os conflitos internos acabaram se intensificando. Então, isso daí ficou tudo evidenciado graças à Comissão Nacional da Verdade. E durante a ditadura militar, graças às políticas de desenvolvimento, como a construção da rodovia transamazônica e da usina de Itaipu, eles devastaram os territórios indígenas. E, então, existia um pretexto, né, do progresso, e os Guarani Kaiowá foram tratados como inimigos internos. Então, o impacto nessas tribos, né, eu mencionei especificamente essa, mas nós temos milhares de outras aqui dentro do país, que foi a perda dos territórios nacionais, que são essenciais para a sua sobrevivência cultural e espiritual, a violência sistemática que resultou na destruição das comunidades, a desestruturação de suas culturas e modos de vida também. Então, a gente teve o depoimento, né, de vários xamãs, um deles foi o Davi Copenau, que ilustra o sofrimento e o sentimento de abandono, né, e a resistência e resiliência desses povos. O direito internacional, nós tínhamos instrumentos e temos instrumentos como a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Eles acabaram sendo também fundamentais para consolidar os direitos coletivos e dos povos originários. Então, assim, durante a ditadura militar, essas garantias elas foram sistematicamente ignoradas. Então, ao invés de proteger os direitos dos indígenas, o Estado promoveu políticas de repressão que acabaram resultando no apagamento cultural e no deslocamento forçado dessas comunidades.
Destaco também o trabalho do professor Hiroshi Fukurai, da Universidade da Califórnia de Santa Cruz, e a abordagem dele da ONAIL, que é a Original National Approaches to International Law. Então, ele analisou, né, ele faz um estudo muito robusto sobre os povos originários. Então, ele fala sobre a aliança tripartite entre os estados, corporações e instituições multilaterais, e ela continua a ameaçar os povos indígenas, né, promovendo genocídios sob o pretexto do progresso econômico. Então, essa é uma realidade que não é exclusiva só do Brasil, né? A gente consegue perceber isso também nos povos curdos, nos palestinos, nos armênios, que eles continuam enfrentando desafios semelhantes e eles buscam também preservar suas identidades e a sua autodeterminação diante de perseguições históricas. Então, para concluir, eu acho que a gente precisa reconhecer o genocídio indígena que foi praticado durante a ditadura militar brasileira e o imperativo ético e jurídico nosso, né? Porque a gente não pode falar em reparação sem memória. A gente precisa que o Brasil enfrente esse passado e acabe implementando medidas concretas para reparar essas comunidades. Então, a reparação ela vai além da demarcação de terras, né? Ela inclui políticas públicas inclusivas através do combate ao racismo estrutural e o fortalecimento das tradições indígenas. Também demanda vigilância, né, contra tentativas de apagamento cultural e territorial, algo que continua sendo uma realidade atualmente no Brasil. Também gostaria de destacar, né, o sofrimento dos Guarani Kaiowá, que é um chamado, né, à ação para sua busca de luta por memória, verdade e reparação, e um lembrete da justiça histórica. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar essa análise e reforço que manter viva a memória desses povos é garantir que eles tenham um futuro digno e pleno. Muito obrigada. Muito obrigada, Ludmila, Arminda Ludmila. Nosso tema é empolgante, né? E realmente nós precisamos assim reconhecer, né, esse fato do genocídio dos povos indígenas e o seu artigo assim com certeza vai ser de grande valia e de interesse, né, de leitura. Muito obrigada pela sua participação e eu vou... Olha, professora, não sei se eu falei, mas olha, Keller, um beijo, tá? Que eu sei que você está aí, a todos os meus colegas também. Então, eu falei de todo mundo, mas agora eu fiquei meio assim. Mas, olha, muito obrigada também, professora, obrigada a todos. A Keller tem uma grande parcela, professora Isabela, um beijo, viu? Professora Fátima, um beijo, parabéns. Parabéns a todos os colegas. A todos nós, o parabéns. Bom, o próximo, então, a fazer a sua apresentação é o professor Otto Guilherme Gestenberg Júnior. O tema, né, do trabalho dele é o direito de propriedade nas relações condominiais, novos desafios nas assembleias. Bom dia, professor Otto. O senhor tem 10 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui presente num evento tão importante, né, principalmente para o PPGD da Estácio, onde eu também vi o Matheus. Parabéns para você pelos seus 25 anos, mas eu divido com você também essa data festiva, porque hoje eu faço 33 anos de casado com a professora Fátima Santoro, e que é um número cabalístico, né? Porque tanto na maçonaria como na Rosa Cruz, o 33 é um número muito importante, e na Cabala Judaica, o número 25 tem uma grande importância de felicidade com relação a isso. E só para fechar, antes da minha apresentação, já sei que meu tempo está correndo, né? O PPGD, para mim, não só pela presença da Fátima, mas foi uma construção, uma ponte, onde eu fiz grandes amizades, onde eu tenho no coração como uma irmã a Isabela, tenho uma prima que é a Maíra, que, né, nós acabamos nos tornando primos com relação a essa questão, e um grande amigo, né, também, que eu considero hoje um irmão, que é o Eduardo Manuel Val,
na qual eu deixo aqui, né, muitas felicidades para todos os presentes e que esse evento seja muito legal, né, principalmente nas publicações. O presente estudo que eu venho apresentar a vocês, né, aborda a temática do direito de propriedade nas relações condominiais, novos desafios nas assembleias, com foco nos impactos trazidos pelos artigos 1353 e 1354-A do Código Civil. Tem como objetivo geral analisar como essas recentes alterações legislativas afetam as relações entre condôminos, especialmente no contexto das assembleias condominiais. As assembleias, antes do Código, né, dos artigos de 1353 e 1354-A, elas aconteciam num único dia, num horário determinado, né? Hoje elas podem ser assembleias continuadas, é o que traz esses dois novos artigos. Então, primeiro pela falta, muitas vezes, né, de presença, outras porque se estende demais e acaba com o professor já, o Silvio Capanema de Souza, né, com o qual eu tive a oportunidade de conviver, um dia conversando com ele, falou assim: "Ó, Otto, né, assembleia de condomínio, com demônios, assembleia de condemônios, porque as pessoas brigam muito e às vezes se estendem e ficam chateadas e vão embora e não terminam, né, os assuntos necessários para aquela comunidade na qual estava na ordem do dia. Então, ela pode se prorrogar com dia e hora marcada, né? E as pessoas podem fazer suas colocações, muitas vezes as pessoas não querem dar procuração. Então, esses são pontos importantes com relação a essa questão, né? A metodologia adotada é embasada em uma abordagem qualitativa, com uma revisão bibliográfica abrangente de legislações, doutrinas e jurisprudências relacionadas ao direito condominial, né? Casos práticos são analisados para ilustrar os desafios enfrentados nas assembleias após a implementação dos novos artigos citados no Código Civil, né? Os resultados da investigação estão presentes na parte da conclusão do texto. É admissível conceber que as implementações do artigo 1353 e 1354-A, especialmente no que diz respeito à convocação das assembleias e aos quóruns necessários para determinar decisões, a pesquisa aponta que, embora essas alterações tenham vindo, né, para promover maior eficiência na participação das pessoas, surge como desafios, né, na implementação. E isso veio realmente a se consolidar durante a pandemia e pós-pandemia, né? Onde hoje você pode ter assembleia híbrida, a pessoa pode estar viajando, não quer deixar uma procuração, quer participar efetivamente, então teria essa possibilidade. E aí eu encerro a minha apresentação, porque é sobre esse tema que a gente ainda vou escrever, que eu só fiz a apresentação do resumo. Obrigado, professora Fátima. Nós que agradecemos, professor Otto, né, o tema realmente condomínio edilício, né, em termos o grande problema que nós temos nos condomínios é a presença também dos condôminos participando, colocando ali seus desejos, discutindo pontos importantes para o melhor convívio, né, entre todos. Então, realmente, em 2022, temos essas alterações em relação à Assembleia Continuada, Assembleia Permanente, e a possibilidade hoje de termos as assembleias virtualizadas ou híbridas, né, 100% virtualizada ou híbrida, vai contribuir para que a gente possa ter um número mais efetivo de pessoas participando, né, da vida condominial. Então, muito obrigada, agradeço aí pela lembrança do dia 25, está muito importante hoje, né, desse simpósio. Bom, eu abro, então, agora para o próximo resumo, que tem como autores o Carlos Afonso Leone Neto, Guilherme Calmon Nogueira de Cama
e a Patrícia Desirê Neves de Mello. O tema do artigo deles, emissão e reintegração de posse, inadequações processuais em alienação fiduciária. Vocês têm 10 minutos. Acho que Patrícia que vai defender sozinha, é isso, Patrícia? Isso Eu não estou mesmo, vendo, não professora. tô vendo Calmon nem Afonso aqui. Então, você que vai Isso. fazer a defesa. Então, seja Uhum. bem-vinda e você tem 10 minutos. Iniciei aqui o cronômetro. Primeiramente, queria cumprimentar a instituição organizadora aí, né, desse terceiro seminário Ítalo Brasileiro de Direitos Fundamentais, bem como aqui os coordenadores, professora Fátima, os pesquisadores, todos vocês que já estão aqui, professor Eduardo Manuel Val também, todos que de alguma forma contribuíram para que a gente estivesse aqui. E, obviamente, eu não posso deixar de colocar meus agradecimentos à Universidade de Estácio, que foi quem me fez descobrir esse amor pelo estudo, pela pesquisa, no estrito senso. Então, é a instituição que eu elegi também para fazer o meu doutorado e que me traz muita felicidade todos os dias. E aqui é uma honra também representar o trabalho que está sendo desenvolvido. A gente apresentou o resumo, a pesquisa ainda está em curso, em coautoria com Carlos Afonso, com o professor Guilherme Calmon. É uma honra também por nossos compromissos acadêmicos. Eles não puderam comparecer por razões profissionais também, né? Pediram desculpas. E eu transmito aqui os cumprimentos deles a todos vocês, falando aqui da importância e da relevância desse debate, de um espaço como esse daqui. Eu vou aproveitar a oportunidade também, não posso deixar de dar o parabéns ao Matheus pelo seu aniversário, mas também pela sua constância, aí comprometimentos incansáveis ao longo aí da sua pesquisa. Eu tenho visto sempre você nos eventos, participando, isso é muito legal. O professor Otto trouxe aí a felicidade desse dia de hoje, né, comemorando os 33 anos com a professora Fátima. Isso é uma coisa linda, é estimulante, não podia deixar de mencionar. Nesse mundo hoje, onde as relações são muito fluidas, são muito líquidas, vocês mostram aí o quanto é importante a solidez, a dedicação e os desafios que levam aí uns 33 anos de união. Então, que vocês ainda renovem, que a cada ano tem ainda o mesmo frescor inicial que a gente está sempre vendo aí nas redes sociais, vocês compartilhando alegria, carinho, isso é muito bom, é muito inspirador. Então, vamos lá. A apresentação aqui do tema, emissão e reintegração de posse, embora a gente pense nesse tema como uma coisa muito, muito já debatida, como se já tivesse tudo sendo dito sobre isso, na verdade, a gente verifica, quando a gente analisa a posição dos tribunais, uma confusão muito grande na utilização desses institutos, principalmente quando a gente está ali no âmbito da alienação fiduciária, ali, disciplinada pela Lei 9.514, já que essa lei trouxe avanços significativos ali para o direito imobiliário brasileiro, mas quando isso vai para a prática, os desafios são consideráveis e percebo nisso uma instabilidade na segurança jurídica e propriamente também a eficiência dos litígios que estão relacionados a isso. Então, o objetivo do nosso estudo, que ainda está em curso, é realmente verificar e analisar essas imprecisões conceituais e processuais que trazem aí a escolha desses institutos da ação de emissão e reintegração na posse. Então, quando a gente olha as iniciais, a gente vê uma confusão. Gente utiliza a ação de emissão quando era reintegração, tem gente que usa reivindicatória, reintegração. A Raquel também falou um pouco, eu vejo que a pesquisa dela tangencia muito isso também, apesar do enfoque ser outro, passa também pela compreensão mais técnica desses institutos. Então, quando eu trago essa provocação, o que eu quero trazer a partir de uma percepção aqui dentro da pesquisa no Espírito Santo é que não existe o assunto, um tema que esteja encerrado, concluído e 100% explorado, né? A gente, conforme vai avançando nos estudos aqui na pesquisa científica, na pesquisa técnica, a gente vai sendo capaz de identificar essas imprecisões com maior clareza. Eu acho que essa é a grande vantagem aqui do estrito sensu. Então, o objetivo vai ser realmente encontrar essas imprecisões científicas nessas ações judiciais, posicionamento dos tribunais. Esse vai ser o foco.
Só que a gente vai dedicar os nossos estudos no âmbito da alienação fiduciária. Então, a gente vai olhar ali a questão do credor fiduciário, da posse indireta do bem, da posse direta, do devedor fiduciante, qual é o momento em que esse contrato ele muda de etapas, transmitindo a posse até em que momento se consolida a propriedade, qual é a natureza da posse em cada uma das etapas que vai colocando, quando há o inadimplemento, a execução, essa posse ela vai assumindo novas características. Então, o pressuposto e o objetivo maior desse estudo é fazer essa análise mesmo, a análise da emissão da posse, da reintegração de posse, que vem trazendo um pouco de insegurança jurídica. Quando a gente vai olhar também nos recursos especiais, buscando ali os fundamentos, a gente vê que muitas vezes essas questões não são enfrentadas com a acuidade e com a técnica que se espera, permitindo que esses institutos sejam utilizados de maneira indistinta. Então, com isso, o que a gente vê? Há também uma falta de compreensão ou de acurácia, entendendo a distinção ali entre as ações possessórias e petitórias. Elas têm ritos diferentes, têm consequências diferentes, e quando se aplica esses institutos de forma indistinta, a gente não só pode retardar ou também simplificar demais a demanda judicial, violando aí o direito das partes. E isso, ao final, quando o direito não é realizado dessa forma técnica, isso acaba provocando um retardamento da solução prática ali do litígio, né? Por quê? Porque a situação não se resolve, há a violação dos direitos das partes, custos processuais desnecessários, insegurança jurídica. Então, daí a escolha desse tema. Vamos fazer uma análise doutrinária, mas principalmente voltada para a análise da jurisprudência. Então, a gente vai revisitar ali algumas decisões dos tribunais para tomar elas como referência e mostrar os pontos de equívocos perpetrados. A gente vai fazer esse estudo normativo ali, principalmente com base na Lei 9.514, estudando um pouquinho, sempre manejando isso com um caso prático específico. Bem, a partir dessa análise, a gente vai focar no artigo 30 da Lei 9.514, que fala da legitimidade ativa ali do cessionário, da posse indireta, ou seja, a partir do momento que há o inadimplemento, começa a execução, e aí vai ter a execução, o leilão, a consolidação, como é que essa posse ela vai se transmudando e as consequências dela para as partes. E esse tema ele tem especial importância também, não vai trazer ser abordado aqui nesse artigo, mas esse tema também acaba contribuindo para soluções hoje que a gente tem. A gente está falando aqui muito a questão condominial, tudo isso tem a ver também com essa demanda dos condomínios, no caso de inadimplemento de cota condominial, onde em contratos em que a alienação fiduciária está em curso, o proprietário, então o locatário não paga, aí o condomínio vai entrar com a ação, e como é que fica a questão do proprietário, da obtenção da posse, da propriedade. Então, é um tema que ele tem repercussões que se espraiam e que vão para muito além da hipótese que vai estar sendo trabalhada aqui no estudo, mas que tem repercussões em outros assuntos de igual relevância. Então, o estudo ele realmente vai objetivar nisso. Realmente, a questão ali da punibilidade tem sido inadequada, justamente porque eles partem do pressuposto de que são ações similares, quando na verdade não são, as petitórias e as possessórias têm naturezas completamente distintas. Então, o que a gente quer fazer, aqui já terminando, é fazer a identificação disso tudo para evitar essas impropriedades que estão sendo feitas. Então, logo a gente vai disponibilizar o artigo. Espero que vocês possam aqui também, fiquem à vontade de contribuir para o tema, parabenizar a todos pelas apresentações e acho que eu fui a única que consegui passar aqui um minutinho só, mas estou encerrando agradecendo a todos.
Muito obrigada, Patrícia, pela sua apresentação. Não, pelo meu cronograma, você ainda tinha até alguns segundos aqui, mas muito bom, né? Esse tema também, a gente falar sobre alienação fiduciária, né? Nesse foco da emissão e reintegração de posse, é algo assim que necessita, a gente não tem muitos artigos sobre isso, né? Então, vocês três explorando, né, esse tema vai, sem dúvida, contribuir muito, né, para a pesquisa, né, sobre alienação fiduciária. Aqui, pela minha relação, ainda falta a apresentação do André da Silva Alencar, mas eu estou olhando aqui, eu acho que ele não compareceu. Professora, eu liguei exaustivamente para ele, eu não consegui Aham, falar, e isso é uma coisa muito, muito, muito incomum. O André não é é, disso. Eu acredito que ele esteja com problemas com a filhinha recém-nascida dele ou algum problema pessoal. A senhora sabe, ele não é disso. A Arminda também tentou ligar, que ela me falou que pelo Zap, mas parece que ele está incomunicável. Liguei, mandei mensagem, deve ter acontecido alguma coisa séria. hoje eu te agradeço, Kelly, porque realmente estranhei de ele não estar aqui, né? E a gente fica Ele não é preocupado, que disso. acabou de, né, ser pai, então pode ser que seja algum problema com o bebê, sei lá, né? Espero que não, mas é isso. Bom, temos aqui alguns minutos e eu gostaria de aproveitar esse tema. Inicialmente, quero agradecer demais a presença de vocês. Já digo que nós estamos com alguns projetos bem interessantes que vou passar para vocês no futuro próximo, né, que envolve, como sempre, é, a pesquisa, envolvendo não só algum grupo de pesquisa, que eu tenho alguns membros aqui presentes, mas também trabalhos abertos, né, de outras entidades, e também aqui com o Iperuju. Então, eu oportunamente vou passar para vocês o que nós estamos já preparando para 2025, e só adianto que temos vários projetos, e eu vou ficar muito feliz de tê-los junto comigo nesses projetos. Bom, o comentário que eu gostaria de trazer, assim, em breve, de todos os artigos, infelizmente, eu gostaria de estar trazendo comentários individualizados de cada artigo, mas pelo tempo que nós temos, eu fiz aqui um levantamento, pegando desde o primeiro artigo da Ana Beatriz Lopes Barbosa, né, essa discussão, inclusive, da natureza jurídica, né, do condomínio como entidade jurídica sui generis. Lembro que o nosso, agora, código, a reforma do Código Civil, na última palestra do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, foi discutida essa questão, então já deixo aí um convite para a leitura dos textos do Marco Aurélio, já também tratando sobre esse tema. Então, foi muito bem lembrado, Ana Beatriz, eu achei interessante você fazer uma abordagem inicialmente histórica, né, do Instituto do Condomínio, e chegando à discussão, né, dessa natureza sui generis, né, da entidade. Logo em seguida, nós tivemos a Isabela Franco Guerra e o nosso querido Bruno Leão, e, como sempre, os dois fazem uma análise extremamente interessante e necessária, né, sobre as cidades sustentáveis, uma análise à luz de resoluções, inclusive internacionais, né, e é algo que precisamos realmente ver com carinho, né, um ponto de vista interessante, o ambiental com o urbanístico, né? A grande questão que nós temos é como atingir essa sustentabilidade, né? Algo que nós temos que pensar. O problema dos grandes empreendimentos imobiliários que a gente encontra, né? As APPs, né? Que são áreas que devem ser respeitadas pelos incorporadores, pelas construtoras. Então, é uma discussão que é necessária. Então, eu gostei, né, dessa colocação, fazendo a interconectividade entre o direito ambiental com os direitos humanos, né? E muito menos a gente preocupado, a gente tem que ter com a qualidade de vida, né, nas cidades, e acho que vocês atingiram muito bem. Estou ansiosa para receber o artigo,
né, de vocês. Em ato contínuo, temos até muito semelhante o tema da Kelly, né, Silva, quando ela aborda esse. Nossa, na época, Kelly, eu acompanhei demais, né, essa questão lá da favela do Autódromo, como tudo aconteceu, e eu fiquei extremamente empolgada quando eu vi o seu artigo, né, sua proposta, né, de falar da urbanização excludente e fazendo exatamente essa leitura, né, da justiça social e a atuação do Poder Judiciário, né, frente ao que ocorreu lá na favela da Vila Autódromo. Então, quero te parabenizar demais essa tua iniciativa e vamos continuar conversando sobre isso. Eu tenho muito interesse em a gente trabalhar, escrever sobre esse tema. Obrigada, professora. Eu estive lá à época dos fatos, eu fui lá, eu tive a oportunidade de ver em loco, em inspeções judiciais e tudo, eu fui até lá. Então, a pesquisa não é apenas foco, não é apenas objeto de uma percepção De posterior, campo, não. né? Pesquisa de Não, campo. eu fui lá mais de uma vez. Olha, Infelizmente, foi uma coisa realmente doeu muito, e ter que assumir uma postura neutra, né? Lá foi uma pena. mas vamos continuar em frente, enfrentando essas questões, né, Kelly? E em seguida tivemos a satisfação de ouvir a nossa querida professora doutora Maíra Vilela de Almeida, com o nosso aniversariante, Matheus Gomes Santos Rocha. Nossa, o tema também tratando de um tema extremamente de vanguarda, necessário, falávamos aqui dentro da caixa, vamos dizer assim, dos novos direitos, né? Essa análise e que vocês fizeram, né, dos direitos fundamentais e do projeto de lei 1904, né, de 2024, né, essa busca da penalização da gestante vítima de estupro, nossa, merece artigos e divulgações, né, em que nós temos que ficar atentos a essas questões, que nós não podemos permitir, né, que venha a ocorrer e criar asas, vamos dizer assim. Então, eu agradeço demais essa participação de vocês, trazendo essa questão. Em seguida, tivemos o prazer de ouvir a professora doutora Raquel Leone, que também traz, muito ligado ao que Keller falou, ao que a Isabela também discutiu, né, o cumprimento da função social da propriedade, né, como critério de classificação da posse justa sobre imóveis em situação de abandono. Né? Nós temos um problema seríssimo nesse Brasil, que é o déficit habitacional. Né? Eu, como já falei, venho acompanhando, né, todo esse estudo da habitação no Brasil, ouso dizer até já na década de 80, ainda como estudante, né, presenciei a extinção do Instituto BNH, Banco Nacional da Habitação, o fechamento dos financiamentos imobiliários, né, e agora nós estamos vendo aí uma questão muito delicada de imóveis vazios, abandonados no centro do Rio de Janeiro, como um exemplo, que nós temos visto, e não é só no centro do Rio de Janeiro. Então, esse problema do déficit habitacional tem que ser resolvido com políticas públicas bem direcionadas, e eu sinto que vem, infelizmente, se agravando nesses grandes centros, e o não cumprimento dos direitos fundamentais da função social da propriedade, ou seja, a efetividade, um olhar direcionado para esse problema social tão grave. Então, eu fiquei muito feliz em receber o trabalho da professora Raquel, já me coloco à disposição, professora Raquel, da pesquisa, trabalharmos aí juntas, porque é um tema que é muito. Eu já venho investigando e pesquisando já há alguns anos. Logo em seguida, tivemos a oportunidade de ouvir a querida Arminda Ludmilla, em que veio trazendo o tema, nossa, que reconhecer, né, Ludmilla, o genocídio dos povos indígenas aqui, Guarani,
em Kauai, durante a ditadura militar. A gente está vendo aí o filme, né? Ainda estamos aqui trazendo as questões do regime militar, e você trazer essa questão de uma forma muito técnica, muito de pesquisa, isso vai realmente agregar, inclusive, para as novas gerações, para terem conhecimento de, efetivamente, de tudo que nós passamos, né, no Brasil, na década da ditadura militar, e eu acho que eu estou assim, já ansiosa para a gente poder continuar nessa pesquisa. Já convido você, inclusive, como Keller também, se quiserem vir fazer parte do nosso grupo de pesquisa, porque tanto o trabalho da Keller quanto o seu tem a cara do nosso grupo de pesquisa. Então, fica aí o convite para vocês. Logo em seguida, tivemos a oportunidade de ouvir o professor Otto Guilherme Gestenberg Júnior, falar, professor Otto, né, das questões da nova forma, né, de se participar de uma assembleia condominial. Por coincidência, estou aqui em Recife, e a semana passada estava em Montevidéu, e eu tive a oportunidade de dar assessoria jurídica numa assembleia de condomínio virtualizada. Inicialmente, eles não tinham colocado ela virtualizada, eu pedi que votasse ela híbrida, que eu tinha que estar presente. Eu estava num compromisso profissional em Montevidéu, também num seminário de jurídico, e consegui colocar. Mas eu tive um pouco de trabalho com a administradora, com o síndico, explicar, né, mandar artigo. Então, a gente veja que, apesar disso já ter sido introduzido no Código Civil, no capítulo Condomínio Edilício, em 2022, ainda temos aí um desconhecimento. Então, foi muito bom o seu artigo, estou esperando o seu artigo, e vai agregar demais para que a gente possa trazer a publicidade, né, dessa nova modalidade que nós temos hoje, não só da Assembleia continuada, permanente, mas também que ela possa ser realizada de forma 100% virtual ou híbrida. Por fim, tivemos aqui a alegria de receber a Patrícia defendendo o seu artigo, juntamente com o caso Alfonso Leone e com o desembargador Guilherme Calmon. São os três que estão sempre presentes, os três são do nosso grupo de pesquisa, né? Tivemos a oportunidade de escrevermos juntos na última obra. Já estamos aqui pensando na segunda agora, nesse ano de 2025, em mais dois livros também do nosso grupo de pesquisa, e adorei o tema, né, falar de emissão e reintegração de posse, essas inadequações processuais em alienação fiduciária, a Lei 9.514, né, de 97, em 97 foi efetivamente uma lei de vanguarda, mas que tem merecido hoje, né, várias análises, inclusive incluindo aí a recente lei de 2023, né, da 14.711, chamada Lei das Garantias. Então, nós estamos tendo uma evolução, mas eu sinto que precisamos evoluir muito e discutir essa questão da emissão e da reintegração de posse, né? Porque nós temos, sem sombra de dúvida, essas inadequações que devem ser enfrentadas. Então, eu acho que consegui falar de todos assim, de forma muito abrangente, e peço mil desculpas de forma genérica, porque por causa da necessidade de cumprimento da pontualidade, né, do nosso seminário, mas acho que eu estou cumprindo na íntegra, porque aqui no meu relógio são 8h39, e o pedido da organização era que não ultrapassasse 8h40, então acho que nós vamos cumprir com bravura o nosso simpósio, e que seja o primeiro de vários, mas vamos nos organizar, como o Kelly meu falou, para irmos todos para a Itália, né? Fazemos, inclusive já estou pensando, Kelly, já estou não pensando, já criando aí uma possibilidade de fazermos um seminário em Roma. Então, eu queria te passar essa notícia. Eu acho que vamos conseguir fazer no segundo semestre, então já fiquem aí organizando para que a gente possa estar todos juntos também, aí já de forma presencial em Roma, no segundo semestre de 2025. Com A isso, mala já está gente, pronta, professora. oh, coisa boa. Então, gente, Professora Fátima, antes da senhora pois encerrar, não. eu queria só trazer um convite aqui para os colegas.
Bem, todos que estamos aqui certamente somos, acho que, admiradores do trabalho da professora Fátima, né? Isso acho que está no nosso semblante, quando a gente fala e se dirige a ela, a pesquisa, o interesse que ela despertou. Por exemplo, pessoas aqui que não estão com o direito imobiliário aí no foco da pesquisa, se estimularam aí com a disciplina e com a atuação da professora Fátima. Por que eu estou falando isso? Porque eu e o Carlos e o professor Otto, Guilherme, o Júnior, estamos organizando uma obra também com esse temático aí no direito imobiliário para prestigiar os estudos da professora Fátima. Então, estou estendendo aqui o convite para vocês, quem quiser participar dessa obra, entre em contato comigo. A professora Maíra já sabe, né, que a gente está falando isso em alguns grupos. Então, estou abrindo aqui esse convite para vocês. Quem quiser, é só entrar em contato comigo, que eu passo as diretrizes. E a ideia é lançar essa obra agora no primeiro semestre já de 2025. Então, fica meu convite, essa oportunidade aqui. Vai ser uma honra ter qualquer um de vocês lá conosco. Poxa, muito obrigada, Patrícia. Eu fico até emocionada, né? A gente poder falar sobre temas que somos apaixonados é muito bom, né? Gratificante, enriquece, rejuvenesce, né? A mente, né? Então, a gente está fechando aqui com chave de ouro, né? O nosso simpósio, que seja o primeiro de vários. Peço mil desculpas de ter tirado todo mundo da cama num sábado, como a professora Raquel falou, de grande sol no Rio de Janeiro, né? Aqui em Recife também está um sol lindo, então vamos aproveitar a vida. Parabéns, Matheus, pelos 25 anos. Curta bastante o dia de hoje. Eu vou curtir o meu aqui, dos meus 33 de casada, né, de casamento. E um beijo grande para vocês, gente. Estou morrendo de saudade. Vamos nos encontrar pessoalmente, né, agora em fevereiro, retornando. Um grande Obrigado, abraço. gente. Muito obrigado por todos os Um parabéns, pela abraço. oportunidade. Um abraço para todos e parabéns também para a professora Fátima e para o professor Otto. Isso. Eu que agradeço, professora Maíra, professora Isabela, professora Raquel, professor Otto, a nossa querida Ana Beatriz, nossa aluna do doutorado. O André, deixa aqui, Kelly, para você também fazer um agradecimento, porque ele mandou o trabalho dele. Agradeço você, Kelly, a nossa querida professora, também professora Patrícia, que também já é professora. Mando o meu abraço carinhoso para o Carlos Afonso e para o Guilherme Calmon, né? Eu quero parabenizar a nossa querida Raquel, que foi nomeada presidente de uma comissão importantíssima, fiduciária e habitacional. Já quero dizer aqui em público que quero participar dessa comissão, viu, Raquel? Parabenizo você demais, né? Eu sou conselheira da ordem, já fui informada da sua Conto nomeação, com eu fiquei você. muito. Ah, pode contar comigo, usar e abusar. Quero fazer parte dessa comissão. Eu já fui informada lá pelo nosso grupo de conselheiras, né? E fiquei muito feliz de vê-la agora conosco lá na OAB. Então, com isso, Eu nós sou estamos conselheira encerrando. também, Fátima, é que eu não Ah, é, sou muito atuante lá. Acabo não conseguindo Raquel. as Eu também sessões, não mas daria. Eu digo assim, gente, vocês têm que mudar. 3 horas da tarde de uma quinta-feira, para mim, é quase missão é uma impossível. rave aquela sessão. Não dá para a gente trabalhar e fazer tudo. Somos duas. Eu sou uma eterna faltosa, Deus me perdoe. Mas eu digo, de 3 horas da tarde, uma quinta-feira, para mim é quase missão impossível, né? Mas vamos tentar ir na comissão. Eu fiquei super feliz dessa comissão. Então, A gente se pode vê na contar comigo. comissão, com certeza. Um beijo bem grande, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Felicidades para Obrigada. todos. Tchau, gente. Bom Muito dia, obrigada. bom fim de Valeu,